Espírito Santo, que o Senhor faça aquilo que já está em teu coração, Deus, para nós nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Obrigado, pessoal. Como eu disse no começo, de repente se você se atrasou um pouquinho por causa da chuva, né? Essa semana a gente esteve no acampamento Shekinah com os jovens, de sexta a quarta, aí, vestígios de um acampamento ainda. E a gente passou lá alguns dias e foi muito bom, como sempre. O Espírito Santo de Deus trabalhou na nossa vida, nos ensinou muitas coisas. E fica o convite para o ano que vem. De repente, se você é jovem e não tem aonde ir no carnaval, agora você tem, acampamento Shekinah. Amém? E lá eu falei até que desde os meus 15 anos eu sempre fui ao acampamento de carnaval. E não me arrependo nenhum deles. Porque é muito bom. É muito bom quando a gente está na presença de Deus. E já viemos direto para a Semana da Santificação, para receber a palavra de Deus e a bênção do Espírito Santo. Amém? E o Senhor Deus, Ele preparou para nós, irmãos, essa semana, de uma forma tão especial, como o apóstolo mesmo disse, com cada palavra. Eu não pude estar aqui na segunda e na terça, mas daí em diante a gente esteve aqui. E a multiforma de Deus, a forma do trabalhar de Deus, cada palavra que Deus traz ao nosso coração, e traz um refrigério, traz uma restauração para o nosso coração, porque essa é a palavra de Deus, esse é o desejo de Deus. E a semana de santificação é o que? É o momento que especificamente Deus escolheu para nos fazer como Ele. É onde a gente procura uma santificação. Não que a gente vai alcançar, não que a gente vai acabar com os nossos problemas, porque as aflições ainda vão continuar. Mas a gente se aproxima mais de Deus. É um momento que, uma semana, são dias que a gente tem para ouvir a voz de Deus, conhecer um pouco mais do Senhor através do Espírito Santo e sentir a manifestação de Deus. Então, Deus preparou essa semana para nós, como tem preparado todos os anos, um momento onde Deus nos faz santo, onde Deus limpa as nossas vestes, onde Deus nos separa, né? Como a palavra santo, kadosh, separado. Deus quer nos fazer separado desse mundo, porque quando a gente vive os conceitos de Deus, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente começa a mergulhar no rio de Deus, a nossa vida começa a ser limpa e nós começamos a ser transformados. Amém? E por isso que a gente tem que prosseguir em conhecer, por isso que nós temos que caminhar ao rumo de conhecer esse Deus a cada dia. E como nós temos falado esse tema de Romanos, né? Romanos 4,17, Deus chama a existência as coisas que não existem. E quando o apóstolo me mandou um WhatsApp, hoje é bem fácil com o WhatsApp, ajuda bastante se a gente usar ele da forma correta. E a gente se falou e ele me disse que se eu poderia ministrar. Eu já comecei a perguntar para o Espírito de Deus qual era a vontade dele para essa noite. E o Espírito de Deus, como sempre, já começou a ministrar a minha vida. E eu tive o privilégio, irmãos, de vir de um acampamento do Shekinah cheio do Espírito Santo de Deus. O privilégio porque Deus separou aqueles momentos e a gente teve ali momentos muito especiais com o Espírito Santo. E Deus ministrou muito sobre a nossa vida, principalmente sobre a minha vida. Eu tinha acabado de ler o livro de Gênesis. E Deus estava falando muito comigo a respeito da criação e de todas as coisas que Deus fez. E Deus falava muito comigo sobre o haja, sobre a palavra de Deus, que é isso que tem sido falado todos os dias aqui. Sobre o decretar, sobre o determinar, sobre o profetizar, sobre o liberar algo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque quando você libera algo sobre a minha vida, se vem da parte de Deus, isso vai se cumprir. Porque essa é a palavra de Deus na minha vida. E quando eu digo uma palavra sobre mim, eu determino aquilo, e eu ligo aqui na terra e no céu, isso vai acontecer, porque essa é a palavra de Deus. Porque Deus traz existir as coisas que não existem. Deus cumpre a palavra dele. Então, eu comecei a ler esse texto, e como fala aqui a carta aos Romanos, quando
Quando o Espírito de Deus começa a trazer a revelação, quando o Espírito de Deus começa a trazer a revelação da palavra dele, dos seus princípios, o nosso coração, ele se derrete na presença de Deus. A palavra de Deus, ela vai direto ao encontro do nosso coração, daquilo que a gente precisa ouvir, não daquilo que a gente quer ouvir. Então eu imagino que quando essa carta foi enviada aos romanos, o coração deles se derreteu. Porque eles entenderam que só existe um Deus que pode fazer todas as coisas, que um Deus que cria, um Deus que faz, um Deus que declara e acontece, um Deus que libera uma palavra sobre o seu povo e isso acontece. Amém? Então eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 17. Nós vamos ver aonde essa palavra foi liberada aos romanos. Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu conserto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Quando o Senhor Deus encontra Abrão e diz: Abrão, você não se chama mais Abrão, você se chama Abraão, porque de ti farei uma grande nação. Aqui, essa palavra de Deus se cumpre na vida de Abrão, porque ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça, isso foi colocado na conta dele, como foi ministrado pelo pastor Marcelo ontem. Isso foi creditado na vida dele, porque ele creu que Deus faria isso. Deus trouxe à existência uma nação que não existia naquele momento que Deus libera essa palavra para Abrão. Abrão, você não se chama mais Abrão, mas sim Abraão. E a partir daquele momento é estabelecido um concerto entre Deus e uma nação, entre Deus e um povo, que através desse povo viria a salvação a nós, Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele estabelece um concerto com a sua nação, com o seu povo, que hoje somos nós. Ele traz a nós a salvação, Ele traz a nós a oportunidade de nos achegarmos a Deus de novo. Ele gera através de um homem a oportunidade aos seus filhos, porque viria a salvação ao seu povo através de Jesus Cristo. Ele traz a oportunidade a nós de nos aproximarmos dele mais uma vez, através de Jesus Cristo, que seria o canal que nos levaria até Deus. Então Deus, Ele traz a existência naquele momento, a salvação para mim e para você. Deus traz à existência mais uma vez a oportunidade de nós como pecadores, porque quando Adão e Eva pecaram, quando Deus criou todas as coisas e Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus, porque eles desobedeceram, eles não foram obedientes, eles desobedeceram a uma direção dada por Deus, e Deus, Ele não tolera a desobediência. Deus, Ele não tolera filhos desobedientes. Filhos desobedientes colhem aquilo que plantam. Então, quando Adão e Eva pecaram, o pecado se aproximou de nós, porque nós somos descendentes de Adão, viemos de uma só criação, que é onde foi Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea Deus fez. Então nós somos descendentes dele,
Mas o pecado se aproximou de nós, porque Satanás entrou no meio da história e conseguiu colocar o pecado no coração do homem através da desobediência. Mas o coração de Deus, irmãos, é muito bom. O coração de Deus, ele se derrete quando ele vê um filho apaixonado por ele. O coração de Deus, eu imagino quando Deus criou Adão e Eva, porque a Bíblia diz isso, depois que Deus fez todas as coisas e viu Deus que era bom. E mais que especial, você é mais especial do que um jacaré. Você é mais especial do que uma zebra. Você é mais especial do que qualquer coisa que foi criada, porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então você é o único ser vivente criado por Deus, que é a imagem e semelhança do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus, quando Deus nos criou, imaginam a paixão de Deus por nós. A perfeição de Deus, quando Ele fazia cada detalhe, quando Ele preparou você. Quando você foi gerado lá no ventre da sua mãe, cada detalhe que Deus fez. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a nossa igreja, Deus escolheu todo o corpo. Então o coração de Deus se alegra, e quando o pecado entrou, com certeza o coração de Deus se entristeceu. E mais ainda, quando a humanidade começou a se afastar de Deus cada vez mais, que chegou ao ponto de Deus ter que trazer o dilúvio e destruir tudo, menos uma família. A família de Noé que salvou, onde deu todas as direções a Noé e trouxe a salvação. Então o coração de Deus, quando vê que os nossos corações começam a se desviar para as coisas do mundo, para as paixões do mundo, o Senhor Deus começa a te envolver em laços de amor. O Senhor Deus começa a te cercar com laços de amor, porque o desejo dele é que você esteja próximo dele. Deus não nos criou para simplesmente sermos como robôs e vivemos ali, no jardim, andando para lá e para cá. Não, Deus nos criou para nos relacionar. Por isso Deus visitava todos os dias o jardim que foi plantado ali no Éden, porque Deus queria se relacionar com o homem. Deus queria fazer com que o homem fosse feliz, que tivesse uma vida abundante. Mas nós não ouvimos a voz de Deus. A gente não acredita que Ele pode fazer e trazer à realidade as coisas que não existem. Algumas vezes nos falta fé, mas Deus preparou essa semana de santificação para nós crermos que Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Então, quando o pecado entrou, quando Deus percebeu que o pecado tinha entrado no coração do homem, o coração de Deus com certeza se entristeceu. Mas pouco tempo depois, Deus já começa a criar um novo plano. Volta um pouquinho no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3, 15. Vamos ler o 14 para a gente entender. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda peste e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade, olha o novo plano de Deus. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra Deus libera porque Deus começa a gerar um novo plano de salvação para mim e para você. Esse texto se refere ao nosso Senhor Jesus, porque Jesus seria pregado na cruz para que viesse a salvação para mim e para você. Jesus começa a criar um novo plano, e Deus começa a criar uma nova estratégia de como Ele faria para se aproximar de mim, de você, e como Deus faria para que você estivesse mais próximo dEle. E Deus mais uma vez começa a gerar algo que não existe. Deus estabelece um concerto com um homem chamado Abraão, que desse homem se forma uma nação,
que dessa nação veio o nosso Salvador Jesus Cristo, que feriu a cabeça da serpente, que é Satanás, e nos trouxe salvação. E hoje, através dele, de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a esse Senhor que pode fazer as coisas que não existem. Nós temos acesso a esse Deus que pode trazer tudo aquilo que você possa imaginar. Como disse o pastor Marcelo ontem, se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode colocar o pico do corcovado no centro do mar. Claro que Deus não vai fazer isso, como ele disse, é muito bonito lá, para que você vai tirar de lá? Mas nas coisas espirituais, você pode transportar todas as coisas espirituais, se nós acreditarmos nesse Deus que fez todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Volta um pouquinho, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus libera uma palavra de algo que não existe, irmãos. Deus começa a estabelecer todos os princípios, toda a criação. Deus começa a gerar. Deus criou o céu e a terra. No princípio havia trevas e o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus, ele passeava sobre a face do abismo. A minha mente já começa a viajar, o Espírito de Deus rodando o globo terrestre, né? E quando eu preparava essa palavra, eu perguntava a Deus, por que o Espírito Santo rodava sobre a face da terra? Por que o Espírito de Deus estava ali? Por que o Espírito Santo estava rodeando a terra e pairando? Não sei, de repente, cuidando. Mas o Espírito de Deus me levou a algo que é o que o Senhor Deus tem para nós hoje. O Espírito de Deus pairava sobre a terra, preparando tudo aquilo que Deus ia fazer. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e do abismo, e ele rodeava toda a terra, preparando tudo aquilo que Deus, o nosso Senhor, prepararia para nós. O Espírito de Deus começava a gerar o que seria feito. O Espírito de Deus começava a criar aquilo que não existe. E através do Espírito de Deus, o Senhor, o nosso Deus, disse: haja, e houve. Haja luz, e houve luz. E assim o nosso Deus, irmãos, começou a estabelecer todas as coisas. O Espírito de Deus começou a criar por uma palavra de Deus. Eu imagino que o Espírito de Deus pairava e quando Deus declarava, aquilo acontecia. Eu não sei qual era a reação física que acontecia nessa hora, irmãos. Eu não sei se era uma explosão, se era um grande vento, mas eu creio que o meu Deus, como muitas vezes se manifesta nessa palavra através de um trovão, através de um vento, através de uma chuva, eu creio que acontecia algo muito grandioso sobre a face dessa terra que nós pisamos hoje. E quando Deus decretava, aquilo acontecia. E quando o Senhor Deus falava, aquilo acontecia. Porque Deus é poderoso para criar todas as coisas. E o grande segredo de toda a criação se chama Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele quer gerar em nós as coisas que não existem. Às vezes o seu coração está parecendo um abismo, escuro, fundo. Você olha para dentro dele e você não vê fim, é trevas em cima de trevas, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não consegue enxergar uma solução ou um fim para aquilo. Muitas vezes Satanás nos cerca de uma forma tão grande com as preocupações desse mundo, porque é isso que ele faz. Hoje mesmo, eu tive que acordar de manhã e já repreender espírito imundo: você não vai tirar a minha paz. Jesus Cristo deixou a paz para mim,
e eu tenho paz no meu coração, então você não vai tirar minha paz. Porque eu confio naquele que pode fazer todas as coisas. E às vezes a gente olha para dentro de nós, às vezes a gente olha para dentro da nossa casa, às vezes a gente olha para a nossa vida ministerial, para aquilo que a gente tanto sonha, e a gente não consegue enxergar nada. Eu quero te dizer hoje, porque o Espírito de Deus diz ao meu coração, chame o Espírito Santo para perto de você, chame ele para dentro do seu coração e deixa ele fazer com que haja dentro de você. Deixa o Espírito Santo gerar no teu coração entendimento. Irmãos, o grande segredo de uma vida com Deus é você gerar no teu coração uma intimidade com o Espírito Santo. Os ministros de louvores, ungidos pelo Espírito Santo, quando declaram aqui nesse altar, ou na tua célula, chame a presença do Espírito Santo, atraia a presença do Espírito Santo, eles não dizem isso porque não tem o que dizer. Eles dizem isso porque essa é a realidade. Jesus Cristo, quando foi aos céus, ele disse aos seus discípulos, eu vou, mas o Pai enviará a vós o Espírito Santo, o Consolador, que estará com vocês todos os dias, até a consumação. Até o fim, esse Espírito estará com vocês. Se essa foi a orientação de Deus para nós, por que a gente não chama Ele para cima daquilo que nos rodeia, para esse abismo que nos cerca? Conflitos espirituais, conflitos ministeriais, conflitos familiares, chama a presença do Espírito Santo para perto de você. Porque a hora que o Espírito de Deus pairar sobre você, a hora que o Espírito Santo, irmãos, pairar sobre a nossa vida, o Senhor Deus vai dizer, sabe o que? Haja na sua vida, Ele vai dizer, haja na minha vida. E quando Deus declara, haja, as coisas acontecem. Porque foi assim que Ele criou o céu e a terra e tudo que existe. Amém? Então o interesse de Deus de fazer com que você tenha o Espírito Santo é para que o Espírito de Deus comece a gerar em nosso coração algo que a gente não sabe o que é. O Espírito Santo tem gerado em meu coração coisas que eu não sei o que é, mas eu sinto que é de Deus. O Espírito de Deus a cada momento que eu tenho com Ele, a cada momento um culto, a cada palavra que é liberada ao meu coração, que parece que vem como uma espada, sabe? Quando aquela palavra vem, enfinca no seu coração e você sente que aquilo é Deus falando com você. E eu sinto que cada palavra que vem ao meu coração são como palavras de Deus através do Espírito Santo gerando algo em mim que eu não sei o que é. Eu falo isso muito para os jovens, né? Eles ficam mais aqui, mas tem alguns aqui também. Eu falo isso muito para os jovens, porque o jovem está na fase de tudo que você possa imaginar. Todas as escolhas são agora. A que traz mais conflito é com quem eles vão casar, sabe? Eles ficam desesperados. Mas Deus diz para ele, haja um casamento na sua vida. Ele vai declarar isso. Mesmo que pareça que tem um abismo, viu? Deus vai declarar. Então eu falo isso muito no Ministério de Jovens, que é necessário você acreditar que Deus pode fazer. Porque se o Deus que criou o céu e a terra, se o Deus que criou os animaizinhos, as árvores, se o Deus que criou Adão e Eva, que foram o primeiro ser, a primeira criação, o homem e a mulher, se Deus criou e fez todas as coisas e tem sustentado até hoje, esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que deseja se mover na nossa vida. E o nosso apóstolo fica semeando no nosso coração, né? A gente conheceu um pouco o hebraico, então eu fico lá fuçando. E aí às vezes quando eu tenho oportunidade eu vejo, e dessa vez o Espírito de Deus me levou a ver. E eu fui ver a tradução da palavra Espírito nessa criação, que se pronuncia como o mesmo apóstolo, Ruá. Ruá. Que pode ser, irmão, traduzida, não por coincidência, mas porque o Espírito de Deus tem algo para nós hoje, como um vento ou como um fôlego. Um vento soprado, Ruá. Então, quando o Espírito de Deus pairava, Ruá, passeava sobre a face do abismo, era gerado um vento. Aí a minha mente
E eu falei, Deus, acertei. Então alguma coisa acontecia mesmo, porque o Espírito de Deus rodava sobre a face do abismo e pairava, guardando, cuidando, gerando, e um vento pairava sobre a terra, e um fôlego de vida era gerado naquele lugar. E depois Deus veio todo poderoso e disse, descendo do céu, e disse, haja, e houve todas as coisas. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama tanto, que através de toda essa promessa, através de uma geração que não existia, que Deus chamou a existir, através dessa geração, o mesmo Espírito habita em nós, habita em nosso coração. E o Senhor Deus colocou o Espírito dele em nosso coração para que nós fôssemos profetas, para que através de um sopro de vida, venha acontecer as coisas que não existem. Irmãos, hoje o jornal só passa notícia ruim, é ou não é verdade? Esses dias também, como a pastora Kátia comentou, eu vi um comentário sobre um relacionamento de pai e filha no BBB. Aí eu pensei, diabo, você não tem mais para onde ir, né? Você não tem mais o que criar. Satanás está destruindo as famílias, irmãos. Há um abismo no meio das casas, nas famílias. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa dessa luz, dessa palavra de vida dentro do lar. Eu conheço muitas famílias que precisam. Só que hoje, através de Jesus Cristo, essa palavra vai se cumprir na nossa terra, onde você pisa hoje, na sua família, através de você. Porque o Espírito de Deus já não paira mais sobre a face do abismo, irmãos. O Espírito Santo não é Itaú, mas está dentro de você. Não programei isso, tá? É que eu lembrei agora. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E o desejo de Deus é que você traga esse sopro de vida para a humanidade. Que nós preguemos essa palavra do reino. Mas pastor, mas está muito difícil, aquela família está toda destruída. Por isso que Deus quer dizer, haja. É nesses lugares que o próprio Deus quer passear. Porque Jesus Cristo disse que Ele veio para os doentes, não para aqueles que se acham todo-poderoso, ou para aqueles que são conhecedores. Jesus Cristo veio para salvar aqueles que querem, aqueles que precisam de salvação. E hoje o mundo precisa de salvação, e o Espírito de Deus quer se manifestar através de você e através de mim. Só que para isso tudo acontecer, é necessário que você creia como Abraão creu. É necessário que você acredite que está sendo colocado diante de você isso hoje. É necessário que você acredite que Deus confia em você. Que Deus tem uma obra para você nessa igreja. Que Deus tem uma célula, que Deus tem um ministério para você. Que Deus tem uma família que precisa de uma palavra de restauração através de você. E quando nós entendemos isso de verdade, e o Espírito de Deus há de se revelar sobre nós hoje, quando o Espírito Santo de Deus entrar em nosso coração e nós aceitarmos isso, esse Espírito, ruá, esse fôlego de vida, esse vento que sopra, vai invadir o teu coração, e você vai entender que Ele pode fazer todas as coisas, não só na sua vida, mas na vida daqueles que cercam você. Vamos para o Novo Testamento. João 1. João capítulo 1. Nós vamos ver alguns versículos aqui.
Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Jesus Cristo que é o Verbo. Versículo 2: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era luz aos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Sabe o que foi isso? Foi quando Jesus Cristo morreu na cruz, a luz raiou e brilhou aos nossos corações a vida, Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe para nós a salvação e trouxe a oportunidade de gerar em nós, como igreja, esse Espírito em nosso coração. E quando nós aceitamos Jesus Cristo como o nosso Salvador, quando a gente entende quem Ele é, o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer, quando a gente aceita Jesus Cristo, Ele faz morada em nosso coração, Ele habita em meu coração, e em mim começa a ser gerado coisas que eu não sei. Por isso que quando você aceita Jesus, quando nós encontramos Jesus, quando você volta do encontro, ou quando você volta de um culto cheio do Espírito Santo, o seu coração parece que está bombando o tempo todo como uma máquina. Parece que no seu estômago você fica sendo gerado dentro de você algo que você não sabe o que é. Teve algum tempo atrás, irmãos, que eu vivi isso de uma forma muito intensa, de verdade. Eu chegava no culto, em casa, em qualquer lugar, parecia que tinha uma bomba atômica dentro de mim. Parecia que a qualquer momento ela ia explodir. Sabe como uma bomba fica indo e vindo, e aquilo ficava dentro de mim. E eu não sabia se era um rugido de um leão, se era um grito. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era de Deus. E eu compartilhei com o apóstolo até isso na época. Eu falei: apóstolo, parece que tem um leão dentro de mim, desesperado querendo sair. E depois daquilo começou a acontecer coisas espirituais. Deus começou a falar muito comigo. Deus começou a se revelar através da palavra de uma forma simples e doce para mim, que cada momento que eu tinha com Ele, irmãos, eu tinha vontade de saltar da mesa. Eu começava a orar e começava a falar com Deus e lendo a Bíblia. Eu lia às vezes 1 capítulo, 2 e eu já não conseguia mais. A minha vontade já era em casa. Até um dia que no culto o Espírito Santo veio e eu não resisti. Então o Espírito de Deus que habita em mim estava gerando em mim coisas que eu não sabia o que era. E sabe qual foi a minha missão depois disso? Me manter cheio do Espírito Santo através da palavra, através da oração, através da comunhão, através da obediência. Manter isso, essa chama acesa dentro de mim, para passar para aqueles que o Senhor Deus tem colocado em minhas mãos, que são jovens hoje. E eu pedi a Deus: mantenha acesa a chama, Senhor. E Satanás não desistia, ele vinha com seus dardos, com suas setas, tentando roubar a minha paz, muitas vezes tentando trazer para mim tristeza, angústia, dúvidas, ele tentava colocar dúvidas na minha mente, e eu repreendia em nome de Jesus, e quando era pela manhã já não existiam mais, e assim eu ia guerreando, e assim é até hoje. E todas as vezes eu tenho um marco espiritual físico. Todas as vezes que eu passo por essa ponte aqui, eu tenho um embrulho no estômago. Senhor, o que vai ser hoje no culto? O que o Senhor vai falar comigo? Qual é a palavra que o Senhor tem hoje, Senhor Deus? Quais são as adorações que o Senhor tem hoje? Eu quero chegar pertinho do Senhor, eu quero mergulhar no teu rio, e sempre é assim. E eu começo a gerar em mim essa presença do Espírito Santo, e todas as vezes que eu consigo me aproximar dele, ele faz e ele transforma a minha vida, e o sopro desse Espírito Ruá, que é o fôlego de vida, esse vento que sopra, vem sobre mim e transforma toda a minha vida, irmãos. E eu saio por essas portas, ou aonde eu estiver, cheio de força e garra, e andando como se eu fosse o filho do rei, porque eu sou. Porque ele traz isso para mim. Tem dias que eu tenho que me arrastar, irmãos. Difícil.
Está pesado, mas eu não posso parar. Por que eu não posso parar? Porque dentro de mim tem uma bomba poderosíssima que se chama Espírito Santo. E nessa hora eu começo... mesmo que seja num suspiro. Tem hora que é instantâneo. Já me vem aquela coragem e já eu te repreendo isso, eu te repreendo aquilo, que comece a ser gerado em mim o Espírito Santo em nome de Jesus. Sai tristeza, angústia, preocupação agora, em nome de Jesus. Tem hora que é momentâneo, mas tem dias que eu tenho que gerar isso o dia todo. O dia todo gerando, aí quando parece que eu não vou conseguir, eu me levanto de novo e começo a gerar isso dentro de mim. E os problemas e as preocupações, e Satanás tentando colocar no meu coração que o meu Deus não pode trazer as coisas que não existem. Isso você não vai conseguir, isso não vai dar certo. E eu, Senhor, vai dar, Senhor, Ele vai, filho, acredita. E eu, começo a orar, e a chama acende. Às vezes é num culto, às vezes é numa rede jovem, às vezes é numa reunião, mas Ele acende, irmão. Ele sopra, porque esse é o desejo de Deus, soprar em você o Espírito Santo, encher teu coração de fogo, de brasa. Porque quando vier a dificuldade, mesmo que Satanás tente te rodear, você nunca vai esquecer daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que cumpre a palavra, daquele que gera em nosso coração através do Espírito Santo todas as coisas. João, vamos mais para frente, 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Como eu disse, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada em mim, e Deus começa a gerar em você. Em Gênesis capítulo 1 fala que no princípio Deus criou o céu e a terra, certo? E Deus criou o céu e a terra. A Bíblia ali não relata tempos, porque os tempos de Deus são diferentes do nosso. Os jovens sabem disso, que aprenderam isso no acampamento. O nosso agora não é agora. Às vezes o agora de Deus para você é daqui muito tempo, ou pode ser agora. Mas a Bíblia aqui, quando Deus faz todas as coisas, Ele não relata o tempo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Qual é esse princípio? Qual é esse tempo? Não sei. Depois Deus disse: haja luz, e houve luz, e Deus fez o primeiro dia. Há um tempo de Deus para que as coisas aconteçam em nós, irmãos. Quanto tempo será para que Deus criasse o primeiro dia? Quanto tempo foi para que Deus criasse a luz? O Espírito de Deus pode ter pairado quanto tempo sobre a face do abismo, rodeando e guardando e ministrando e gerando. E muitas vezes a gente encontra Jesus e já espera uma resposta imediata. Nem deixa o Espírito Santo gerar em nosso coração o que tem que ser gerado. Nem deixa o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. Não deixa o Espírito Santo afastar de nós as trevas. Porque as trevas nos secam. Como o apóstolo disse aqui, Satanás ele fica como um leão, rugindo, bramando como um leão, tentando te derrubar, tentando fazer com que você venha desistir. E o Espírito Santo está ali, gerando em você, guardando o teu coração. Basta você acreditar e ter fé, como tem sido ministrado sobre a nossa vida, que Ele pode fazer todas as coisas. Que Ele pode fazer todas as coisas. Capítulo 20 de João mesmo, para nós entendemos qual é a vontade de Deus para nós hoje. João capítulo 20, versículo 1. E 21, irmãos, perdão.
João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus aqui já com seu corpo de glória, Jesus Cristo já ressuscitado, Jesus Cristo sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E aqui a palavra de Deus se cumpre sobre nós. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, sopra sobre nós o vento de Deus. Aqueles que são mais sensíveis e espirituais, conseguem ouvir, ver. E quando nós recebemos o Espírito Santo, ele vem sobre nós. Jesus, o Senhor Deus, ele usa aquilo que é real aos nossos olhos para manifestar a glória de Deus sobre nós. E Jesus Cristo soprou o Espírito. Ele soprou vida sobre os discípulos. E falou para os seus discípulos: agora vocês recebam o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E por que será que o Espírito de Deus habita em mim e em você? Por que será que Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre nós? Para que nós, quantos são filhos de Deus aqui? Porque a Bíblia diz: todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. E por que você tem o Espírito Santo? Por que eu tenho o Espírito Santo? Deus, quando criou em Gênesis todas as coisas, o Espírito rodeava a terra, pairava, e o Espírito gerava todas as coisas, e o Senhor Deus apareceu e disse: haja, e houve. Amém? E Deus criou todas as coisas. E hoje o Espírito já não paira mais sobre a terra, mas ele habita em você. E por que Deus colocou o Espírito Santo em você e em mim? Porque Deus quer fazer com que eu e você venhamos gerar. A gente precisa gerar no mundo espiritual. Nós precisamos liberar as palavras proféticas e gerar no mundo espiritual muitas coisas. Com certeza o Senhor Deus já te liberou muitas palavras. O Senhor Deus já disse muitas coisas para você. Mas hoje Deus diz para mim e para você o que nós temos gerado através do Espírito Santo. Qual é o tamanho da nossa fé para aquele que pode fazer todas as coisas e habita em mim? E eu comecei a pensar algumas coisas de mim, de muitas coisas que eu preciso gerar espiritualmente, de muitas coisas que eu preciso crer que Ele pode fazer, porque o Espírito dele está dentro de mim, trabalhando em mim, gerando em mim coisas que eu não posso saber, mas Ele sabe. E o Espírito de Deus gera em mim também, não só para mim e para minha família, mas também para minha geração. Porque Deus trabalha de geração em geração. E quando eu orava, apóstolo, sabe, Deus me lembrou da escola. E Deus disse que nós temos gerado essa escola em palavras. E Deus vai dizer o haja. Deus vai fazer o haja. E acho que eu já disse para o Senhor uma vez, mas o Senhor sabe que essa missão é sua, dessa escola. A gente está junto, mas Deus diz para mim dizer para o Senhor que o Senhor gera essa escola através do Espírito que está no Senhor. Comece a gerar cada vez mais, porque vai chegar um momento que Ele vai chegar. Alexandre, haja a tempo. Deus também me disse de você, Jairo. O Espírito de Deus habita em você.
E Ele quer liberar o haja sobre você também. E sobre todos nós. E Deus disse para mim também. Deus me disse: filho, o meu Espírito habita em você. Eu quero gerar através de você muitas coisas. Então deixa eu gerar. Deixa eu passar sobre você. Deixa eu soprar em você o meu Espírito, para que eu venha gerar a ação, porque Jesus é a ação, Ele é o verbo. E quando Jesus gerar, é como um motor, irmãos. Quem entende um pouco de mecânica, eu estou aprendendo agora. Quando você dá a partida, ele começa a funcionar. E quando o Espírito Santo soprar em você como um motor, você vai começar a funcionar. E você vai funcionar e você não vai entender o que está acontecendo. E o Espírito de Deus vai vir sobre você e sobre a igreja. E Ele vai começar a gerar coisas em nós que a gente não entende. E nós vamos precisar lembrar dessa palavra. Deus chama a existência as coisas que não existem através de mim. Porque o Espírito Santo está em mim. Então Deus, agora eu começo a gerar em nome de Jesus. Que venham, Senhor Deus, as nações, que venham os jovens, que venham, Senhor Deus, as almas a se converter, que venha a minha família, que venham os meus irmãos, que venham os meus pais, que venham, Senhor Deus, todos aqueles que te amam, que venha, Senhor Deus, e que haja salvação nessa casa para a glória do teu nome. Esse é o desejo de Deus para nós. Ele colocou o Espírito Santo em nós para que nós pudéssemos gerar, para que a gente venha trazer vida e soprar vida. E enquanto nós não entendemos isso, enquanto a gente não entender esse poder que há em nós, nós vamos viver como pessoas que vivem num abismo escuro, negro, sem saber para onde ir. Porque aonde há a luz, aonde resplandeceu a luz, as trevas não puderam ficar, as trevas se afastaram. E nós temos a luz, irmãos, que se chama Jesus Cristo. E aonde a gente passar, a luz vai resplandecer para a glória de Deus. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor, eu queria que a gente visse mais dois textos. O primeiro é livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. O Senhor Deus soprou o seu Espírito sobre os seus discípulos, e passado algum tempo, cumpriu-se a promessa do Senhor Deus, o enchimento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 fala assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque Jesus tinha dado uma ordem a eles. Amém? Eles obedeceram. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um ruar, um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e todos os que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 17, Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor e fumaça. Versículo 18, no finalzinho fala: e derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e naqueles dias profetizarão.
profetizarão. O que é você profetizar? Profetizar é você declarar uma palavra de Deus que de repente para mim não existe. Sabe quando você, inspirado pelo Espírito Santo, porque é necessário você ter uma intimidade com o Espírito Santo para você soprar e para você ser ministro de Deus. Quando você chega para uma pessoa que vive trevas, sobre abismo, e você fala para ela: olha, eu profetizo sobre a sua vida salvação e luz. Para aquela pessoa, meu irmão, aquilo são simplesmente palavras. Mas a partir do momento que aquela pessoa começa a entender o que você está falando através do Espírito Santo, aquilo já não são mais palavras, isso se torna uma profecia. Sabe por quê? Porque aquilo que não existe na vida dela vai começar a existir, que é luz. E o Senhor Deus nos trouxe aqui hoje, porque o Senhor Deus quer colocar em nós uma porção, um pouquinho a mais. De repente uma gotinha, como foi falado pela pastora Kátia. Ou 2 gotinhas, eu não sei qual é o seu pedido para Deus nos últimos dias. Mas de uma coisa eu sei, Ele vai ouvir as suas orações e Ele vai te responder. E hoje o Senhor Deus nos trouxe aqui, porque Ele quer soprar sobre nós o Espírito Santo. E Ele quer gerar em nós, Ele quer dar o start. Ele quer fazer com que a gente saia daqui hoje com um motor funcionando. Não um motor parado, um motor potente, grande, forte, mas não funciona. Hoje o Senhor Deus vai dar uma gotinha do teu Espírito Santo sobre nós e Ele vai soprar o seu Espírito sobre nós e nós sairemos daqui cheios do Espírito Santo. Amém?